1 Samuel capítulo 10, verso 6. E o Espírito do Senhor se apossará de você, e você profetizará com eles, e você será mudado em um outro homem. Talvez essa palavra tenha sido um consolo para Saul, porque o chamado que Deus estava fazendo na vida de Saul não era para aquele homem que estava ouvindo a promessa, era para o homem a quem Samuel diz: o Espírito de Deus vai vir sobre você e vai capacitar você para viver o propósito que Deus tem na sua vida. Talvez esse seja um dos maiores receios quando eu ouço a palavra, é perguntar como que eu vou viver isso tudo. Espera aí, a palavra nessa noite é o Senhor que está liberando a palavra e a promessa sobre você. Ele está dizendo: eu vou enviar o meu Espírito sobre a tua vida, e o meu Espírito vai te encher num nível que você vai ser capaz de viver a promessa que eu estou fazendo para você. Então muitas vezes a promessa de Deus nos assusta, porque são duas visões, às vezes até antagônicas. É Deus que me vê de uma forma, e Deus não é simplesmente um coach motivacional que vai dar um up no meu ego. Não, Ele fala segundo a verdade, porque foi Ele que me criou no útero da minha mãe, e eu existo por causa de um propósito pré-existente no coração dele. Então há um propósito para eu existir, e de repente Deus chega, usa alguém para falar comigo, e o que ele fala me impacta. Ele fala o que tem na minha vida, e eu simplesmente fico paralisado. E muitas vezes a minha pergunta está na boca de Sara, quando Deus faz uma promessa para Abraão, de que Abraão seria pai. Ele espera o homem completar 99 anos, e ele numa conversa lá íntima com Abraão, ele diz: olha Abraão, o ano que vem você vai ser pai, Sara vai ter um filho teu, você vai consagrar um filho teu, porque a pergunta durante o dia foi: será porventura Eliezer, o servo da minha casa, o meu herdeiro? Deus naquele dia disse: não, eu vou abençoar Eliezer, mas Sara vai ser mãe. E o costume antigo de ficar ouvindo conversa alheia por detrás da porta, estava Sara ouvindo a conversa. E quando Deus disse: Sara vai ser mãe, a primeira palavra na boca dela talvez tenha sido a primeira palavra na nossa boca: como? Como? Sendo já o meu esposo em avançada. Quem tem ouvidos, ouça o que Sara está dizendo. Ele já pendurou a chuteira, Tem tempo que a gente não brinca. E ela disse: eu sou estéril desde a minha juventude. Então Deus que vê atrás das paredes, ele diz: Sara, vem cá. E Sara sai disfarçando o sorriso, e ele diz para Sara: Sara, você riu? E todo mundo conhece a resposta de Sara. Ela disse: não. E Deus olhou e disse: na verdade, você riu, mas você vai ter um filho, e você vai colocar o nome desse menino de Isaac, que significa, não sei se era ironia de Deus, mas toda vez que você olhar para ele, você vai lembrar que você riu no dia que eu te fiz a promessa. Não era assim não, estou brincando, tá, irmãos? Era um consolo de Deus. Mas toda vez que Deus libera uma palavra sobre a nossa vida, a pergunta é sempre: como? Eu? E eu quero mostrar para Deus, eu preciso convencer Deus das impossibilidades dele cumprir o que ele está prometendo. Talvez seja o nosso pior problema.
Mas como que o senhor vai fazer isso? O senhor não me conhece? Ele chega para Gideão, que está malhando trigo no lagar, Israel oprimido pelos medianitas, amalequitas e os povos dos montes, os filhos de Edom. E ele chega para Gideão que está malhando trigo com medo, e ele diz: Gideão, homem valente. Gideão falou: tá brincando com a minha cara? O senhor está vendo que eu estou aqui escondido, a gente está debaixo de opressão, e o senhor vem me chamar de homem valente? Não bate. Não bate. A promessa de Deus e a forma como eu me vejo hoje não bate. Então, tendo essa realidade como verdade, o profeta Samuel é tomado pelo Espírito Santo e diz: mas não tenha medo, porque o Espírito do Senhor se apoderará de você, e você vai profetizar, você vai ser cheio do Espírito, e então você vai ser mudado em um outro homem. Uma pessoa que vai ser capaz de viver o propósito. Guardou no seu coração essa palavra? Então vamos lá. Irmãos, tanto quanto todos que estão aqui, eu era um improvável. Por todos os aspectos eu era improvável. Eu não sei se eu era um zero. Eu acho que seria ofender o zero à esquerda se me chamasse de zero à esquerda. E eu me converti com 18 anos. E a minha conversão foi assim: quem se converteu ali pelos meados de 80, 85, a conversão ali era tudo ou nada. Você tomava uma decisão com Cristo, acabou. Não tinha esse negócio: pastor, eu posso ouvir uma música clássica? Pastor, será que eu... Não. Quando você se convertia, o radicalismo era total. Você largava tudo. Às vezes até o que não precisava você largava, mas a decisão você tomava. E todo mundo sabia, ele é crente. Eu me converti, estava liberto, limpo. Sabe, estava feliz com o que Deus estava fazendo na minha vida. Mas Deus precisava tirar algo de dentro de mim, que era a mediocridade, que era a herança social, a herança familiar que eu tinha. E eu me lembro, queridos, de algo que teve um culto onde um pastor foi tomar posse de uma igreja e ele queria encher a igreja para tirar algumas fotos mais bonitinhas e tal, e acabou levando um grupo da nossa igreja, e eu fui também para estar nessa posse. Era uma igreja pequena, não tinha o tamanho desse altar aqui, desse púlpito aqui. E a posse ocorreu normalmente, vai escutando, a posse ocorreu normalmente, e antes de terminar o culto, quando o pastor presidente foi liberar, a esposa do pastor era profeta, tinha o dom de profecia, e ela cochichou algo no ouvido dele. Ele pegou o microfone, passou para ela, e ela disse assim: antes de nós terminarmos o culto, eu quero orar por um rapaz que está aqui dentro. Eu tinha 18 anos. Eu era recém-convertido, meses de convertido. Eu quero orar por um rapaz que está aqui dentro, que Deus vai levar esse menino para as nações. Ele vai pregar para multidões. Ele vai levar libertação. Ele vai levar cura. E ela começou a falar tanta coisa. Tanta coisa. Irmãos, escute. No meu coração aquela palavra não era para mim. Nunca. Que dia? Era para qualquer outro que estivesse ali. E tinha umas 50 pessoas. E aí, de repente, um levantou a mão, porque ela disse assim: olha, você que entende que essa palavra é para você, eu quero que você levante a mão, que eu quero orar por você. E aí um levantou a mão e ela disse: olha, eu vou orar por você, mas eu entendo de Deus que não é você. E outro foi levantando a mão e ela dizendo: olha, eu acho que não é você e tal. E eu não levantei minha mão, eu chamo Deus como testemunha. Não era para mim. Nações. De repente Deus apelou. Ela foi pro lado do banco, sério, pro lado do banco que eu estava, e ela disse: esse rapaz está desse lado aqui, ó. E aí começou a levantar a mão. Vou orar, mas não é, vou orar, mas não é. Eu estava no último banco, como sempre, e não levantei a minha mão. Aí Deus azedou para cima mesmo, e ela olhou para mim e disse: é você que está aí atrás, vem aqui. E aí eu levantei. Irmãos, entenda o nível da mediocridade. Eu já disse no meu coração: ela errou. Ela errou.
Mas eu fui na obediência, ela pediu que eu ficasse de joelho, e profeta, como eu te falei, é louco. Ela pôs a mão na minha cabeça, aí começou a liberar a palavra. Você vai voltar, você vai fazer. Irmãos, dentro do meu coração, em momento nenhum, eu acreditei que aquela mulher estava falando com a pessoa certa. Qualquer um que está aqui, recebendo a palavra que eu recebi, teria caído no chão, falado em língua, dado salto, saído correndo, levando o banco nas costas. Eu não era para mim aquela palavra. Então, quando ela terminou de profetizar, que eu voltei para o meu lugar, eu voltei afirmando: está errado, não é para mim, não é para mim. Poucos dias depois, nós estávamos em um culto na época a gente chamava de culto de ensino na igreja presbiteriana, era um culto de, se eu não me engano, de quarta-feira. E quando foi começar o culto, escute bem o que eu quero te falar. Quando foi começar o culto, o pastor disse: vamos ficar de pé para a gente começar esse culto agora. E a gente ficou de pé para começar o culto. E começamos a orar, e eu fechei os olhos para orar. De repente, eu sei que você é pentecostal, e você teve experiência provavelmente similar à minha, mas eu estava com os olhos fechados e eu comecei a notar um calor muito forte no meu pé, estava queimando. Quando eu abri os olhos para olhar, foi bem louco. Quando eu abri os olhos para olhar, literalmente os meus pés estavam pegando, tinha fogo mesmo. O senhor viu com os olhos? Não, vi com os olhos abertos, estava incendiando meus pés. E na hora que eu vi os meus pés pegando fogo, eu fiz assim, ó. É sério. E o fogo saltou dos meus pés para minhas mãos. E começou a me incendiar, irmãos. E eu fui totalmente incendiado no culto. Totalmente incendiado. Queridos, escuta bem. Quando eu terminei de dar o meu show, o pastor estava dando a bênção apostólica, ele estava terminando o culto. Eu louvo a Deus pela vida daquele pastor. Por quê? Porque durante todo o culto eu fiquei em pé atrapalhando ele, falando em línguas estranhas, pegando fogo no meio dele. Estava pegando fogo. Aquilo ali mudou radicalmente tudo em mim, tudo. Eu era literalmente uma outra pessoa depois que aquilo aconteceu. Outra pessoa. Eu era uma outra pessoa para pregar, eu era uma outra pessoa para ler a Bíblia, eu era uma outra pessoa para viver uma vida de santidade. Algo mudou, eu entendi aquilo. Eu fui batizado com o Espírito Santo e com fogo no meio daquela igreja. Irmãos, como aquilo deu um novo norte para a minha vida, como que aquilo me direcionou, me alinhou com o céu, me alinhou com o propósito. E eu creio, eu sou capaz. O fogo de Deus em mim me capacitou. O que o batismo com o Espírito Santo fez comigo? Olha para a vida de Pedro. Veja o que o batismo com o Espírito Santo fez com Pedro. Foi uma virada de chave. Vocês concordam comigo? Um homem que nega Jesus na frente de uma serviçal, que tem medo de morrer, depois de batizado com o Espírito Santo, ele é levado na frente do Sinédrio, onde tinha os 70 homens mais poderosos de Israel, e eles olham para ele e dizem: olha, é o seguinte, te matar a gente não vai não, mas você vai sair daqui, você vai apanhar um pouco. E bateram bastante nele. Você vai sair daqui e você não vai falar mais desse nome de Jesus. O Pedro, que havia negado Jesus há dias, eu estou falando dias atrás, ele agora cheio do Espírito, olha para esses homens sem um pingo de medo de morrer e diz: mais nos convém obedecer a Deus do que os homens. O ministério de cura, o ministério da palavra. Olha o Pedro tímido, pregando uma mensagem simples, mas poderosa, e 3.000 pessoas levantando a mão, dizendo: eu quero Jesus.
Olha eles orando e a casa tremendo. Não era uma visão, a casa tremeu. Batismo com o Espírito Santo muda totalmente a pessoa. O batismo com o Espírito Santo, ele tem uma finalidade: te fazer capaz para viver a promessa que Deus colocou no seu coração. Todos estão entendendo? Qual foi o problema do pastor Getúlio? Eu achei que aquilo era uma experiência comum e que aquilo acontecia com todo mundo. E com o tempo eu comecei a ser relapso com aquilo que Deus tinha me dado. E o fogo foi apagando, apagando. E tudo que você sabe a meu respeito, e que você já me viu viver, ou já foi abençoado através do meu ministério, escute, irmãos, é o que sobrou do fogo com o qual fui batizado há quase 40 anos atrás. Porque eu não fiz caso, eu achei que era algo de só menos importância o que tinha acontecido comigo. Eu achei que aquilo acontecia todo dia, que aquilo era comum. E eu perdi o fogo, perdi a presença, naquele nível eu perdi. E comecei a me mover na reserva. Eu sei que você pode olhar para mim e dizer: pastor Getúlio, mas o seu ministério é muito forte na área de libertação. Pastor Getúlio, olha, tem muita gente se convidando. Irmãos, era só a reserva, porque eu não dei o devido valor ao que Deus fez comigo naquele dia, dentro daquela igreja. Depois daquele dia, queridos, era outra minha vida de oração. Eu ia orar, e quando eu começava a orar, depois do batismo, eu sentia um fogo chegar perto de mim. Não era um monólogo, era um diálogo. Ele vinha para a gente conversar. Não era eu pela fé, eu sei que o Senhor me ouve. Não era só pela fé, não. Ele vinha. Em todos os momentos, ele vinha para a gente conversar. Eu recebia direção. Eu estava no meu trabalho e a gente não tinha condições de tirar tempos de oração. 1 hora de almoço. Nosso grupo almoçava em 30 minutos e 30 minutos era orando. E o fogo incendiava a gente. Às vezes eu saía, dizia para o supervisor: vou no banheiro. Irmãos, quantas vezes eu dobrei o meu joelho do lado de um vaso no banheiro e começava a orar, e o fogo chegava e começava a me incendiar. Eu me lembro de situações onde eu disse para Deus: para, segura a tua presença, senão eu vou aprontar um escândalo aqui dentro do banheiro. Porque era tremendo o que acontecia, era muito gostoso. Depois de muitos anos, aí eu já estou falando de agora recente, eu estava conversando com o pastor Ricardo Vasconcelos. A gente estava almoçando junto em Brasília, o apóstolo Paulinho, e na mesa eu conversei com eles assim. Eu disse: eu estou com saudade. Eu estou com saudade do que eu sentia. E falei para eles isso que eu estou compartilhando com vocês. A presença dele era muito real para mim. Era muito real. Não era só razão, não era só fé. Era a frase da Kathryn Kuhlman: o Espírito Santo é mais real para mim do que esse púlpito, do que vocês que eu estou vendo. Era isso para mim. E eu disse para esses 2 amigos meus, eu disse: eu estou com muita saudade desse fogo, dessa presença. Aí ali eu recebi 2 conselhos. Um disse assim para mim, eu não vou dizer quem falou. Um disse assim: Getúlio, essa era a forma de Deus falar com você quando você era novo convertido. Era essa a linguagem que você entendia. Agora não. Agora você já entende, independente do fogo ou não, que Ele está aqui. Beleza. Bom conselho.
O outro já chegou e disse: olha, eu acredito que se você está sentindo falta disso, você deve buscar. E eu preferi ficar com o segundo conselho. E eu então comecei a apertar Deus em oração. Eu disse: se o que eu estou vivendo é sinal de maturidade, eu quero voltar a ser criança de novo. Eu quero aquela experiência, eu quero fogo de novo. E comecei a compartilhar isso com a minha esposa. Eu tô insatisfeito, eu estou muito insatisfeito. E eu comecei a compartilhar isso. Eu quero a presença de novo. Eu sei que Ele está comigo, mas eu preciso dEle, eu preciso tocar nele, eu preciso abraçar Ele. Eu não me satisfaço só com gotas. Eu quero, se existe águas mais profundas, eu quero mergulhar nelas. Eu quero mergulhar, eu não me contento só com água nos meus pés. Se tem lugares mais profundos, eu quero Ele. Comecei a orar. E aí, irmãos, até que um dia, Deus chegou para mim numa palavra, e Ele foi muito claro. Ele disse: se você quer que eu volte a ser para você o que eu era quando você era um novo convertido, eu quero que você volte a ser para mim o que você era quando você era um novo convertido. Me dá o menino que você era, que eu te dou o Deus que eu fui para você. E ali começou o acerto de conta. Então vamos arrumar as coisas. Então vamos voltar. Vamos voltar. Ele diz: lembra onde você caiu e volta lá. Volta à prática das primeiras obras. Volta ao primeiro amor. Volta a ser o que você era. E a primeira coisa, irmãos, que eu disse para Deus é: me perdoe. Me perdoe. Eu quis a glória da arca da aliança, mas Deus disse: você viu como se conduz a arca? Eu queria ser a arca que leva a presença. Onde chegava a arca, todo mundo tinha medo. Deus chegou. E eu queria aquilo. E Deus disse: mas você já viu o cuidado que tem que ter com a arca? Como se leva ela, como se comporta? Foi isso que você perdeu. Você quis levar a minha presença de qualquer jeito. E você relativizou muita coisa que você não poderia ter relativizado. Você abriu mão de muitas coisas que você não deveria ter aberto a mão. E eu comecei a corrigir. Irmãos, bom, eu não tenho muito tempo para compartilhar isso, mas tem o pastor Marciano, tem Marcelo, tem uma gente que está me acompanhando. O que eu estou vivendo é algo sobrenatural. Estávamos então eu, minha esposa, o Vitor e a esposa dele, a Aninha, minha nora. Estávamos no sítio e eu estava tirando um momento de oração, subia, ficava sozinho. Eu quero de novo, eu quero fogo de novo, eu me batizo outra vez, me batizo outra vez, me batizo outra vez. E foi pedindo renúncia, houve uma renúncia, eu me lembro que a gente voltou e à noite nós fomos fazer um momento de oração. E quando nós estávamos sentados na mesa, o Vitor levou o violão e nós começamos a cantar. O fogo chegou por detrás de mim. Irmãos, quando chegou aquele fogo, eu disse: agora o Senhor não me escapou ali não. Agora de jeito nenhum. E comecei a chorar e a rir ao mesmo tempo. E é meio que uma esquisitice gospel, pentecostal, uma coisa assim tremenda. Tremenda. E eu hoje, o meu maior cuidado é não perder como eu perdi uma vez. Então, antes da gente orar, eu quero saber se você se identifica com essa história. Principalmente você que está aqui conosco e foi batizado com fogo tanto quanto eu. Porque eu sei que tem gente aqui, eu já ouvi sua experiência, que você foi tomado pelo fogo de Deus. Só que você também, talvez como eu, você achou que aquilo era só mais uma experiência dentre as muitas que você teria. E não era. Você perdeu algo muito precioso. E uma fala do pastor Luciano aqui, pregando, ele disse: as primeiras tábuas da lei, Deus mesmo cortou,
Deus mesmo escreveu nela, e depois que Moisés quebrou as tábuas, Deus falou: agora eu não corto, agora você corta e você sobe o monte com elas. Então talvez para ter o que você perdeu, você vai ter que reconhecer o pecado que você cometeu em não dar valor ao fogo que entrou na sua vida um dia. Você não entendeu o zelo que você precisava ter para que aquele fogo permanecesse em você e levasse você a viver o que Deus prometeu na sua vida. E isso se extinguiu quase a zero da sua vida. E hoje você está só no automático. Você vem num culto de avivamento e tem uma presença, você cai na unção, só que não passa daquilo. Então eu termino nessa noite dizendo uma coisa para vocês. No culto de libertação aqui eu falei uma coisa. Eu fui visitado por Deus ali naquele lugar e Deus me disse: Alcance vai viver um desdobramento tremendo. Essa igreja vai ter um crescimento quantitativo e qualitativo. E o Espírito Santo me disse: eu vou encher essa igreja com a minha presença, e eu vou trazer os que estão longe para perto. Eu vou tornar incendiar o meu povo, para que meu povo tenha sede de intimidade. Sede de intimidade, sede da minha presença, sede de Bíblia, sede de oração, sede de jejum. Então eu estou aqui nessa noite dizendo para você que o céu está cogitando em seu favor. E você precisa aproveitar a oportunidade que Deus está dando para você. Eu não sei aonde você perdeu e quando você perdeu. Mas essa noite é o momento de você dizer: pequei. Eu não estou falando de pecado grosso. Eu estou falando o zelo que se precisa ter para ter a presença dele. O fogo que te incendiou um dia. Você tem que dizer: pequei. Eu achei que era coisa normal e eu busquei referenciais, eu achei que todo mundo tinha isso. E você precisa confessar isso. Segunda coisa, você precisa compreender que o que vai acontecer aqui nessa noite tem uma finalidade: levar você a viver as promessas que ele fez na sua vida. Nós não fomos chamados para viver no automático. E para você que está achando muito estranho tudo que eu estou falando, eu quero dizer uma coisa: se você quiser o batismo com o Espírito Santo, a porta do céu está aberta para você hoje à noite. Porque o Espírito Santo de Deus tem sede de te encher com a presença dele. Porque um crente cheio do Espírito Santo, irmãos, entenda bem, esses pecadinhos dos quais você está sendo cativo, isso aí tudo acaba com a presença dele. A falta de revelação na palavra acaba com a presença dele. A falta de ânimo acaba com a... O senhor está apresentando o batismo com o Espírito Santo, pastor, como se fosse a salvação. E é a salvação. E é a salvação. Quando Paulo encontra discípulos de João Batista, ele entende que os caras estão no meio do caminho e ele pergunta: com que batismo vocês foram batizados? Ele diz: com o batismo de João. Paulo diz: opa, está faltando alguma coisa. Vem cá, deixa eu pôr a mão em vocês. E colocou a mão sobre eles, e todos eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. O batismo com o Espírito Santo vai determinar onde você vai chegar. Mas, finalmente, eu digo, você tem que ter sede. E Jesus disse: quem tem sede, vem a mim e beba. E do seu íntimo fluirão rios de águas vivas. O único requisito é ter sede. Ter sede é compreender a necessidade que você tem disso. Ter sede
é você entender que sem água você não vive. Vive? Não. 3 dias só. E depois... O paralelo que Jesus está fazendo é, se você entender que sem isso você não consegue viver, eu te dou. Porque se é questão de vida ou morte, eu preciso de água. E é questão de vida ou morte, eu preciso do Espírito Santo. Essa geração precisa do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. E a promessa é que Ele iria nos encher. Iria nos encher. O meu Espírito vai ser derramado sobre toda a carne. Então essa palavra é para todos aqui nessa noite. É para todos. Você não foi chamado para viver o que Deus te chamou para viver no automático, sem a capacitação dEle. O ministério que Deus te prometeu é cheio do Espírito dEle. É Ele prometeu, Ele faz. Ele te chamou, Ele vai completar. Ele começou, Ele vai terminar. Ele é o alfa, Ele é o ômega. Ele é o início, Ele é o fim. Nele está o amém de todas as promessas que Deus fez. Então nessa noite você não veio aqui só para ouvir uma boa palavra de incentivo. Você veio aqui para entender que sem a presença dEle vai continuar tudo do jeito que está. Tudo. E se você está satisfeito, glória a Deus. Mas se como eu, você é um sedento, se como eu, você sabe que tem águas mais profundas, você vai dizer, hoje é tudo ou tudo. Amém?